Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora, finalmente, a gente de volta e... Pô, a gente poderia voltar numa melhor circunstância do que essa. Palmeiras 0, Corinthians 2, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, rapaziada, mil desculpas. Eu sei que tem gente que gosta, mas não vai ter análise tática. A gente falou, porque o Corinthians jogou de tal forma e anulou o Palmeiras. Hoje é só felicidade, mano. Hoje é só zoeira, trocação de ideia. A gente ia ressaltar o quanto os caras são... Queria falar outra palavra, lixo, mas são porra. freguês do Corinthians. O quanto que os caras apanham pro Corinthians jogo após jogo, principalmente em 2025. E eu acho que a gente já pode começar falando o quanto que o corintiano ele tá vivendo esse ano contra o Palmeiras algo muito inimaginável, mano. Algo que a gente não via faz tempo. Fazia muito tempo, eu não sei se a gente já tinha visto isso nessa proporção. Eu acho que a gente viu num nível de freguês, só que era uma disparidade muito grande. O Corinthians muito lá em Sim. cima e o Palmeiras muito lá embaixo. E não tinha por exemplo, um enfrentamento de jogos tão importantes. Sim. Você pega, o Corinthians estava numa fase muito boa lá entre 2009 e 2012, o Palmeiras estava muito mal nessa época, inclusive caiu em 2012, sempre bom lembrar também. Enquanto a gente tava fazendo o quê? A gente estava sendo campeão do mundo, coisa que eles nunca conseguiram. tá, Mas lembrei, nesse exato momento, o que o Corinthians e o Palmeiras disputaram? Disputaram em 2011 uma semifinal de Paulista, e só. Esse ano, rapaziada, o Corinthians, vamos lembrar, nunca tinha eliminado o Palmeiras 2 vezes em um ano só. É a primeira vez na história que isso acontece. O Corinthians nunca tinha eliminado o Palmeiras de uma competição sem ser o campeonato paulista. Nem Rio-São Paulo tinha eliminado. Agora elimina de Copa do Brasil. Olha o ano que a gente está vivendo. O Palmeiras, com o investimento que tem, o Palmeiras investiu 500 milhões de reais esse ano. 600, agora 600? essa janela aumentou com o Kelvin. Nossa, é verdade. 600 milhões de reais o Palmeiras investiu nesse ano. Tem um elenco muito mais forte, uma base consolidada, ganha título ano após ano. E em 2025, o Corinthians, que contratou um jogador de graça, que foi o Orgileri, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil agora, dando um show, e foi campeão paulista em cima dos caras, mano. Que ano, só queria falar isso, que ano o Esporte Clube Corinthians Paulista, que ano do torcedor corintiano em cima do seu maior rival, que é muito pequeno. Você falou várias coisas aí de... isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. O que do Palmeiras nunca aconteceu? Que você me deu a informação também, que é muito top. O Palmeiras, ele nunca... Eu acho que, não sei se a rapaziada sabia disso. Isso é loucura. Isso é loucura. O Palmeiras nunca ganhou do Corinthians nesse século em quarta-feira. No século XXI, o Palmeiras nunca ganhou do Corinthians em uma quarta-feira. Puta que pariu, por que não tem derby toda quarta-feira, mano? Por que os caras botam derby de sábado? O Corinthians ele tem que mandar um ofício pra CBF, mandar um ofício pra Federação Paulista e pedir que todo derby seja de quarta. Ah, mas é de sábado. Foda-se, na minha casa vai ser de quarta. A gente muda o jogo seguinte. O jogo seguinte vai lá pra longe. A gente joga 2 jogos seguidos em 2 dias seguidos. Mas a gente joga o derby de quarta, mano. Porque é sucesso. É sucesso. Rapaziada, de Cara, fato que é alegria, uma mano. alegria, assim, muito acima da média, ganhar do maior rival, eliminar na casa dos caras. Justamente nesse ponto que você falou, o nível de investimento é assombroso a diferença de um pro outro. 600 milhões só esse ano, visando o Mundial de Clubes, os caras. A gente trouxe um jogador no lateral esquerdo que hoje é reserva. A gente tá pegando a base do ano passado e vários jogadores que foram saindo ao longo do caminho. O Corinthians esse ano mais se livrou de jogador do que contratou. E ainda assim... o time grande vence, e vence os 2 jogos, sempre, e é campeão ainda em cima dos caras. É uma alegria absurda e dá aquele sentimento realmente de virada de chave. Porque se a gente vinha de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, se indignando com resultados, com postura do time, com eliminação na Libertadores, na Sul-Americana ao longo do ano também, que foi vexatório, a gente vê pelo menos uma mudança de postura muito grande nesse time do Corinthians, que vem a partir do jogo contra o São Paulo. Mas hoje a gente vê um time que vai jogar um clássico e fora de casa, mesmo quando estava 11 contra 11, a postura do Corinthians estava perfeita no jogo. Estava entendendo o jogo que estava jogando, o tamanho, a dimensão que tinha esse derby e essa classificação pro time do Corinthians mesmo, pro clube como instituição, e jogou da forma como era necessário. Ano passado, a união desse grupo, desse elenco, com a torcida, o elo, tudo aquilo que virou 2024 de um momento para outro, se passou muito por uma oitava de final de Copa do Brasil, que o Corinthians passa pelo Grêmio, Sim. E a partir dali a gente vê realmente uma mudança nesse elenco. E hoje eu acho que a gente pode falar que está passando pela mesma coisa. A gente viu algo muito grande acontecer hoje no Allianz Parque, que pode e tem tudo para ser uma grande virada do Corinthians em 2025, em busca de um título ou até de coisas maiores do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem mais competições para focar, são só essas duas. Uma vaga na Libertadores já está mais do que bom para as nossas pretensões do Campeonato Brasileiro. E esse time tem condições, sim, de ir longe na Copa do Brasil. Ficou provado hoje mais uma vez.
E não só por conta de hoje. Se a gente for ver o chaveamento que o Corinthians pode ter, é claro, depende muito do sorteio. Mas é uma Copa do Brasil que a gente já começa a vislumbrar. Sem o Palmeiras, sem o São Paulo, que são os dois maiores rivais, é sempre complicado enfrentar. Sem o Flamengo, que é o time mais poderoso do Brasil em termos financeiros. Então, sem três grandes potências do futebol brasileiro que não estão mais. O Três Inter times também. que se chegam nas quartas de final são tão favoritos quanto a gente, se não mais. Provavelmente Palmeiras e Flamengo mais. mais, o São Paulo talvez um pouco mais. Pela fase, sim. O Inter também tá fora. Nesse momento, quem está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil? Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, sim, que tem um investimento alto e tem um time bom, o Atlético Paranaense, que está na Série B, e o Fluminense, que não vive uma grande fase, mas fez um bom Super Mundial. Ah, e o Bahia também. Amanhã, aí tem CRB e Cruzeiro, tem CSA e Vasco, mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte, o Corinthians é favorito? Não. Pezinho no chão, humildade, a gente demonstrou pouco ainda para ser tratado como favorito de alguma coisa, como postulante a título de alguma coisa, não. Mas a gente começa a visualizar que existe um mundo. Existe um mundo do Corinthians chegar longe nessa Copa do Brasil. São 6 jogos para um título. Sim, e não é nem só isso, não é nem só por esse ano, mas o Corinthians nos últimos anos, ele se acostumou a ser cascudo na Copa do Brasil. O ano passado, com um time completamente desmantelado, não focando na Copa do Brasil, que nem você falou, o jogo contra o Grêmio nas oitavas de final, que foi uma virada de chave. Com time reserva, o vale Corinthians lembrar. jogou os 2 jogos com o time reserva. E jogou melhor que o Grêmio e mereceu se classificar. E a partir daí chega numa semifinal e é eliminado pelo Flamengo com 1 a mais dentro de casa, precisando de um gol. Por detalhe que não chega naquela final. Mesma coisa de 23, um time meio desmantelado. Na Bacia das Almas chega na semifinal. 22 é finalista. Então o Corinthians vai criando uma casca. Querendo ou não, não é só isso que você precisa para ser campeão, mas os times campeões de boa parte das competições importantes, principalmente de Copa, são times que estão sendo acostumados a chegar, estão brigando. Você pega o próprio Palmeiras e o Flamengo, quando eles bateram na trave de Libertadores, Copa do Brasil, para aí sim ganhar. Então é isso que acontece, cara. O time tem que bater na trave, tem que estar ali prestigiando toda hora, ganhando casca, chegando longe, e é isso que esse elenco do Corinthians está fazendo. É isso que o Corinthians está fazendo nos últimos anos. E isso foi a prova de hoje, cara. Coincidentemente, é uma coincidência até que meio estranha, né? O fato de, depois de jogos contra o São Paulo, esse time do Corinthians voltar a se ligar. Foi esse ano no Campeonato Paulista. O ano passado no Brasileirão, o Corinthians já estava começando uma reação. Mas depois que perde do São Paulo, que não de fato perde mais. não perde mais, e aí vem o Inter e depois engata tudo seguido de vitórias, não precisava acontecer uma derrota para o São Paulo, para o Corinthians, essa mudança de postura. Mas eu acho que o ponto central é que bom que mudou. Mas posso fazer Que um bom que paralelo? teve a mudança de postura. Já que você lembrou desse jogo, no jogo contra o São Paulo ano passado, a gente joga fora de casa contra o São Paulo e, cara, por besteira, por burrice, a gente perde aquele jogo. Porque o Corinthians estava bem no primeiro tempo, o Fagner leva um amarelo idiota no meio campo, faz o pênalti e é expulso. E depois disso o André Ramalho se destempera e é expulso. E o Corinthians faz um bom segundo tempo no começo também. E hoje a gente vê o completo contrário. A gente joga contra um time que tá numa fase boa e a gente vê o outro time ter 2 expulsos. Os caras se destemperarem, os caras não saberem jogar o jogo. Hoje a gente vê um elenco do Corinthians que mesmo com vários problemas, várias questões que a gente já reclamou de postura em vários jogos, de parar de entrar com salto alto, entrar concentrado, hoje pelo menos a gente não vê o time do Corinthians ter esses erros idiotas, essas idiotices que fazem perder jogos. Hoje o Aníbal Moreno foi um imbecil aos 12 minutos de jogo e praticamente eliminou o Palmeiras. Sim, mas eu acho que o que a gente tem que destacar também, beleza, a expulsão condicionou muito o resultado. Não tem como não falar que não condicionou, porque fez com que o Palmeiras não avançasse tanto para cima do Corinthians, ficasse um pouco mais resguardado e deu pra gente um respiro gigantesco. Porque nesses jogos é muito importante também você se prevenir dos 10 primeiros minutos, os 15 primeiros minutos, os 20 primeiros minutos. E normalmente na casa do adversário é muito forte. Em 2023 a gente sofreu muito isso contra o São Paulo. O começo do jogo foi horrível, saiu o gol dos caras lá no começo e depois o Corinthians não conseguiu mais jogar. Mas agora, eu acho que não é nem só a expulsão. O Corinthians começou diferente a partida, mano. Começou diferente. A gente não via um time hoje, a gente não viu hoje o time do Corinthians recuado, chamando o Palmeiras para o seu campo, sem querer a bola, sem tentar brigar. O Corinthians, desde o primeiro minuto do jogo, tentou chegar no ataque, tentou fazer um jogo de igual para igual para o Palmeiras, independente do resultado. Tinha uma vantagem 1-0? Tinha que administrar? Sim, era importante. Mas o Corinthians, antes mesmo da expulsão do Aníbal Moreno, já estava incomodando o Palmeiras. Já tinha tido um chute do Garro de fora da área, já tinha tentado chegar uma vez ou outra, o Yuri incomodando o Mikael várias vezes. Então o Corinthians já estava com uma postura diferente. Eu acho que hoje que é o principal destaque.
porque, cara, pela primeira vez em muito tempo, a gente vê o Corinthians se classificando com facilidade num jogo desse tamanho, fora de casa. Não é que o Corinthians sofreu e passou. O que o Corinthians não imaginava para o jogo de hoje? Se passasse, talvez uma disputa de pênaltis, um 0-0, 1-0, quem sabe chorado demais, que nem foi do Paulista, que o Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Parque na final, Mas se mas defendendo. sofre. E se defendendo, buscando contra-ataque. O Corinthians dominou o jogo hoje. O Palmeiras não ofereceu perigo ao Hugo Souza. Qual foi o lance de perigo do Palmeiras no jogo? Não teve. Uma finalização do Maurício pra fora. Uma finalização Um do chute Maurício desviado na do barriga Giai. do Gustavo Henrique. É. Mas não foi nenhuma O grande Hugo não chance. trabalhou. Não trabalhou. O Corinthians dominou do começo ao fim da partida. E eu acho que isso se deve muito, que nem você falou, à mudança de postura. Porque desde o jogo do São Paulo pra cá, pode não ter ganhado alguns jogos, pode não ter sido brilhante, contra o Fortaleza falhou feio, contra o Cruzeiro faltou botar a bola pra dentro, o Mas a Botafogo teve postura alguns já mudou contra problemas. o Cruzeiro bem. Mas a postura em todos esses jogos mudou bastante. Sim. Todos esses jogos. Principalmente com os titulares em campo. Contra o Fortaleza eu concordo com você, com reserva. Apesar de que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, finalizou muito, mas a gente vê uma virada de chave realmente. O time entendeu que já deu, mano. As cagadas da temporada já foram. Já caiu da Libertadores, da Sul-Americana de maneira patética, muito feia, e já tá desperdiçando vários pontos do Campeonato Brasileiro que não pode desperdiçar. E jogando de maneira que não pode jogar. Jogos grandes, principalmente. A gente cansou de falar aqui, clássico contra o São Paulo, não tem muito pra onde correr. De 2021 pra cá, o Corinthians não sabe jogar contra o São Paulo, principalmente no Morumbi. Joga de maneira muito feia, muito errada, e contra o Palmeiras, pelo menos, esse elenco do Corinthians entendeu como tem que jogar. Entendeu a importância do jogo. Mesmo se for um par ou ímpar, tem que jogar bem e tem que ganhar dos caras. Eu acho que o jogo do Campeonato Brasileiro esse ano contra eles foi uma exceção, porque realmente é um momento turbulento da temporada do Corinthians ali, logo depois da conquista do Campeonato Paulista, que perde vários jogos, deu pra ver que o elenco tava sim um pouco desinteressado, mas parece que já teve uma correção de rota. Os caras entenderam que não dá mais pra vacilar na temporada, que senão vai ser um ano perdido, que foi só o Campeonato Paulista e já era. E a gente tem que entender também que nesse jogo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga sem Garro, joga sem Hugo no gol, joga sem uma porrada de jogador importante pro time titular. Então muda a estrutura da equipe, querendo ou não. O Corinthians, com essa base, por exemplo, o Hugo nunca perdeu pro Palmeiras. Em todos os jogos que o Hugo jogou, ele não perdeu pro Palmeiras, cara. Olha que legal. O ano passado fechou o gol. Esse ano pegou pênalti nos 2 jogos na fase de grupos e na final. No primeiro jogo da final pega pra caramba. E hoje, não precisou sujar o uniforme, mano. Não precisou sujar o uniforme. Cara, olha que roteiro. Pô, rapaziada, não tem como não ficar empolgado, mano. Não tem como a gente falar sério agora. Olha o roteiro. O Corinthians não sofreu no jogo de hoje. A gente falou isso várias A vezes, torcida né? do Palmeiras, desde os 20 minutos, tava indo embora ou xingando o time. A gente Olha falou que isso, tesão, mano. A gente falou isso Que muito isso, tempo quando a gente cara? tava assistindo, que, mano, que bizarro. A gente passou fácil dos caras. A gente passou Foi fácil. muito fácil. Mano, quando que... pra rapaziada que não conhece tanto a gente, ou que, por exemplo, não tem um contato tão próximo, porque a gente não grava react, por exemplo. Mano, isso A aqui gente não é grava Corinthians e nossa Palmeiras. reação. Tem muita gente que caiu de paraquedas aqui. Nem conhece nós, só quis ver corintiano feliz ou qualquer coisa. E outra coisa, a gente não grava react porra nenhuma. Então é muito difícil que a rapaziada tenha uma noção de como que a gente assiste um jogo de futebol. A gente fica nervoso pra caramba, maluco até o apito final. Do jeito que a gente não vai falar um A de positivo até acabar o jogo. A gente vai ficar quieto, A gente pra tem não medo de zicar. zicar pra caralho. Quando que tava com 30 minutos do segundo tempo, a gente tava dando risada pedindo pra fazer mais um. Contra o Palmeiras, 8ª de final da Copa do Brasil fora de casa. Que porra é essa, mano? O que aconteceu hoje, cara? É bizarro, mano, é bizarro. E assim, se deve a muitas coisas, agora falando um pouco mais sério, se deve à expulsão do Aníbal Moreno, que sim condicionou o jogo, mas se deve muito ao elenco do Corinthians e principalmente, a gente criticou, mas a gente tem que elogiar quando vai bem, ao técnico do Corinthians, o senhor Dorival Júnior, que hoje fez uma leitura perfeita do jogo. Posso falar só Não uma se coisa? escondeu. Não só leitura perfeita, mas de fato ajeitou essa porra dessa zaga. Ajeitou. Pode dissertar sobre a zaga. Não, mano. que eu falei isso em outro pós-jogo aqui, eu não lembro qual jogo que foi. Eu acho que foi contra o próprio Palmeiras. Que, cara, não precisa inventar muito. A gente viu o Ramon se perder em muitos momentos com revezamento nessa zaga. Tentando encaixar Félix Torres, no momento bom do Tchoca tentando aproveitar. O André Ramalho falhou, tirou, escolheu colocar o Angileri. Mas, cara, se você aposta nessa maldita zaga, que deu certo, que foi as 9 vitórias consecutivas, que foi a virada do Corinthians ano passado, você insiste nela, foi assim que as coisas mudaram.
A gente vê que todos esses jogos agora que a gente elogiou, contra o Cruzeiro, hoje, no jogo de ida contra o Palmeiras, até quando deu certo contra o Botafogo, tudo bem que no segundo tempo foi mais quando entrou o Mateuzinho e o Ranielli, mas que também fazem essa cabeça de área, mas não precisa inventar muito. Você aposta nos caras que estão bem naquele momento e nos caras que já se conhecem. Não adianta você ficar fazendo revezamento o tempo todo. E a zaga tá encaixada nesse momento. Muito encaixada. Tanto que hoje, na hora das notas, a gente vai elogiar pra caralho o Mateuzinho. Pra caralho o André Ramalho. O Gustavo Henrique fez o gol. O Bidu que tá fazendo gol também essa temporada. E que foi renovado o contrato merecidamente. Tinha muito que ficar e que renovar o contrato. De fato, nesse momento, o Dorival Júnior tem que ser o técnico que a gente sempre esperou. O cara do arroz e feijão, que para de insistir em jogar com ponta, que para de insistir em trocar a zaga, de trocar a gente todo o jogo, de jogar com 4-1-4-1, colocar o Ranielli de segundo volante, na época quando tava aqui o Coronado de ponta. Não inventa, faz o arroz e feijão, que a gente vê aí o que esse time é capaz de fazer. E parece que o Dorival entendeu isso, né? Graças a Deus, pô. Jogo da ida, um time, jogo da volta, o mesmo time. Não mudou nada. Não precisa mudar. Deu certo no jogo da ida, vamos manter. Eu vi muita gente falando de 3 zagueiros, às vezes adiantar um pouco o Mateuzinho e o Bidu. Cara, no jogo também, poderia dar certo. O Bidu e o Mateuzinho têm uma ótima... São bem ofensivos. São bem ofensivos, eles chegam muito bem no ataque. Então poderia sim dar certo ter os dois um pouco mais adiantados e você ter uma proteção maior atrás com 3 zagueiros. Ainda mais que a zaga do Corinthians, historicamente, desse elenco, deu problema em muitos jogos. Mas hoje, cara, a gente viu exatamente isso, o arroz e o feijão funcionando. E é muito louco a gente ver que o time do ano passado é praticamente o mesmo que entrou em campo hoje. Só muda o Bidon pelo Martínez. E se a gente for pegar o time campeão paulista, porque depois que começou a desmoronar um pouco, já tinha a Libertadores, claro que o Corinthians foi mal, mas desmoronou de fato depois do Paulistão. É o time da final. Só troca o time o Félix que jogou hoje é o Torres time pelo da Hilary. final. É. E o Félix Torres e o Pelo- Hilary pelo André Ramalho e o Bidu. E pelo André Ramalho e o Bidu. Que Mas são os mas titulares o do ano time. passado. Então, mas o Angileri entra na semifinal. O Gustavo Henrique, o Félix Torres, de fato, ganhou a vaga do André Ramalho no decorrer do Campeonato Paulista. Mas, no geral, cara, é o time do Campeonato Paulista, é o time do ano passado, é a mesma base do elenco. O Dorival entendeu que ele pode sim jogar no losango, que não tem problema, ele não precisa jogar com ponta, ou pelo menos por enquanto que ele não tem os reforços que ele quer, ele não precisa jogar. Ele pode jogar desse jeito e pode sim dar certo. A gente viu uma mudança muito grande do Corinthians, do jogo do São Paulo para cá. Claro, é o que eu falei, não precisa sempre ter uma derrota dessa para o elenco entender, o técnico entender e começar a ter vergonha na cara. Não precisa disso. Não precisa ser sempre assim, mas que bom que teve isso. Porque depois da derrota para o São Paulo, o Corinthians poderia muito bem desmoronar. Porque depois para o São Paulo, joga contra Cruzeiro, joga contra Botafogo e 2 duelos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, são jogos dificílimos. Tinha tudo, do jeito que o roteiro estava seguindo, tinha tudo para esses jogos serem A derrocada derrocada do pô. Corinthians. O Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil, perder jogos importantes no Brasileirão, o Dorival ir embora, ter que, às pressas, buscar um novo treinador, sendo que nem tem muita opção no mercado. E o Corinthians entendeu que ele precisava mudar. E eu acho que isso foi o mais importante. A gente pode criticar muita coisa do Dorival, do elenco do Corinthians nos últimos tempos, mas a gente não pode falar de postura, mano. Teve jogos sim que o Corinthians teve uma postura deprimente, mas esse elenco, desde que ele chegou não, né? Da metade de 24 para cá, ele demonstrou que ele tem sim esse poder de recuperação. O time consegue se recuperar. Pode ter momentos ruins, momentos de não estar concentrado, salto alto, mas esse time ele consegue entregar mais. Em muitos momentos ele entrega mais. Isso eu acho que a gente tem que ressaltar. É uma classificação do Corinthians, claro, que a gente vai zoar muito os porcos. É muito da hora eliminar eles 2 vezes no ano, ganhar um título em cima dos caras e eliminar eles numa Copa do Brasil, o quê? que é inédito. É o quê? Ganhar aconteceu? título Hã? e eliminar eles na Copa do Brasil. Mas foi na nossa casa, né? A volta. Não, Como assim? só do Paulistão. Da Copa do Brasil não foi. Foi um aqui, outro lá. Mano, culpa. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, além da zoeira, é da gente ressaltar o quanto que a temporada do Corinthians pode mudar a partir de agora. A gente falava, eu não fiz os últimos pós-jogos contigo, o último pós-jogo que a gente fez junto Inclusive, foi... bem-vindo de volta, meu chapa. tamo junto. Que bom que sua reestreia foi uma delícia. Nossa, foi perfeito, mano. A gente tava até falando antes aqui que dava um medo dessa reestreia ser triste, né? Que às vezes acontece, Fala, fiel. aquela água no chopp, né? Mas enfim, foi boa. Mas a gente não fazia um pós-jogo juntos desde o dia 12 de junho. Eu sei que você falou isso aqui nos seus pós-jogos, e eu falei isso também nos outros pós-jogos que eu fiz. Esse jogo contra o Palmeiras, os que eu fiz pro
para as outras sedes, né? Esse jogo contra o Palmeiras é o divisor de água do Corinthians. Ele pode tanto acabar com a temporada ou transformar esse time da água para o vinho. E eu espero que isso que aconteça, porque a gente já viu hoje que esse time do Corinthians ele consegue ser muito mais organizado, brigar muito mais e quando que ele quer, bater de frente com qualquer time do Brasil. Você quer de fato falar alguma coisa do jogo ou vamos pras notas? Cara, não sei. Pra mim, eu faria 2 horas desse pós-jogo. É porque de fato já acho que tá longo e vai ser longo mesmo. E vai ser longo. E quem quiser ver, quem quiser Cara, eu vou comentar um ver. pouquinho sobre o jogo então. Vamos comentar sobre o jogo. Vamos entrar no jogo O agora. primeiro tempo, antes da expulsão, já tava achando que o Corinthians tava com uma postura boa. As primeiras jogadas foram do Palmeiras, ganhando os duelos no meio-campo, beleza. Só que deu pra ver que o Corinthians estava conseguindo ficar com a bola, estava conseguindo achar espaço, pisar no campo de ataque, rodar a bola e começou a agredir o Palmeiras. Teve aquelas primeiras chances de escanteio, a primeira chance ali do Garro, que depois o Bidu finaliza, tá impedido. Mas também logo tem a primeira treta. Que o Aníbal Moreno já puxa o Yuri Alberto pela camisa, já começa aquele empurra-empurra, aquele burburinho. E a gente já começa a ficar animado, falando, pô, beleza, vai ser um dia daqueles, que ninguém tá apático no jogo, todo mundo quer jogar essa porra. Sim. E aí logo na sequência tem o escanteio, que o Aníbal Moreno de maneira imbecil dá uma cabeçada no Martinez, que mais uma vez, importante demais você ter um cara chato no time, um cara insuportável, como é o José Martinez, e que hoje mais uma vez foi esse jogador e que jogou muita bola hoje. Muita bola. Importante pra entrar na mente dos caras, importante pra jogar de fato, assim como é o Romero muitas vezes nesses jogos, pra, mano, comer a mente do adversário, deixar os caras fora do prumo mesmo. E logo na sequência da expulsão, o Corinthians cresce no jogo, começa a rodar a bola, ficar um pouco mais com a posse, mas parecia que tava com um pouco de medo ainda de agredir o Palmeiras, de se expor um pouquinho mais, de pisar mais no campo de ataque. Voltava muita bola pra trás e o Palmeiras subia a linha de marcação, pressionava e o Corinthians muitas vezes rifava essa bola ou perdia no campo de defesa. Até porque hoje, com a bola no pé, Ranieri tava mal, Gustavo Henrique tava mal, o Carrilho perdeu 1, 2 bolas ali no campo de ataque. A bola queimou no pé do Garro o primeiro tempo inteiro. Então tava difícil de realmente criar chances a partir desse período. E o Palmeiras começou a gostar do jogo, começou a ter uma porrada de escanteio, começou a finalizar a bola pra fora. E começamos a ficar preocupado. E aí vem o momento chave do jogo. Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians começa a ter mais chance, pisar um pouco mais no campo de ataque. O Memphis e o Yuri começam a se entender um pouco mais. Começam a ter algumas jogadas que você fala, pô, se ele toca um pouquinho melhor, se ele finaliza um pouquinho melhor, poderia criar alguma coisa. Até que sai o escanteio, que é logo na lesão do Memphis, que você até fala que queria que esperasse pra cobrar quando o Romero Cara, entrasse naquela em hora campo. ali eu falei, pô, o Corinthians vai equilibrar o número de jogadores em campo, não sei se cobraria. E na Sorte que cobrança, cara, o Ranieri fui sobe calado. muito bem. O Bidu, como é digno de ser dito, não encosta no Everton. É o Everton que encosta no Bidu e tenta cavar uma falta. Esse time reclamão do Palmeiras tenta buscar qualquer coisa para parar o jogo, para falar com o juiz. E o Bidu não faz nada e vai muito bem na jogada, faz um domínio espetacular, já gira e coloca a bola no fundo da rede. E já começa a partir dali, a gente vê que realmente a partida vai ser daquele jeito. Porque tá 1-0, os caras estão com o jogador a menos. E quando joga um isqueiro dentro do campo, vira motivo de confusão, pô. E o Ranieri nem faz nada, ele acende o isqueiro, ele brinca com a torcida. E a partir dali já vira confusão, a gente já vê que vai ser o nosso dia, pô. Vai ser o nosso dia, não vai ter muito o que fazer. Pode comentar o segundo tempo você aí agora. Cara, que é a melhor parte do jogo. Então, antes de comentar um pouco do segundo tempo, sabe o que dá mais prazer num jogo desse? É ver que o time do Corinthians, ao contrário de alguns jogos, por exemplo, contra o São Paulo foi assim, mas ao contrário de muitos jogos, o time do Corinthians ele não foi bundão, mano. Que nesse lance do Ranieri que você falou, o time do Corinthians não tava com medo de porra nenhuma hoje. Vamos pra cima dos caras, vamos brigar com o zagueiro, bater neles. Calma, tranquilidade, vamos rodar a bola. Se provocar, a gente vai provocar de volta. Tanto que a primeira- Se bater de frente, a gente vai bater de frente. A primeira briga de novo. do jogo, Foda-se, pô. o Yuri tá envolvido. Ele é o cara mais bonzinho do Corinthians, pô. E ele empurrou a gente o Aníbal reclama Moreno que o Yuri também. toda hora fica abraçando os outros, fica de papinho. No primeiro tempo ele tava de papinho com o Piquerez, tá ligado? E ele foi o primeiro a ficar putaço, a puxar briga, pô. Então, não tem essa de jogar contra os caras é guerra, mano. Contra os porcos sempre é guerra. Não tem essa de, é fora de casa, pressão na torcida deles, vão ficar um pouco mais acuados. Nenhum momento. Nenhum momento eu senti isso do Corinthians. Eu senti, concordo com você, que a bola queimou no pé do Garro, que tecnicamente alguns jogadores do Corinthians deixaram a desejar no primeiro tempo, até porque nem todos eles são muito técnicos, né? O Ranieri não é técnico, o Gustavo Henrique tem dificuldade sim com a bola no pé, mas tava todo mundo ligado no jogo, todo mundo tentando, ninguém se escondendo. O Garro errava, mas ele se apresentava. O Martinez é meio grossão com a bola no pé, mas tava toda hora se apresentando.
O Gustavo Henrique não se omitia de fazer saída de bola, ninguém se omitia. O Corinthians estava consciente, jogando de forma coesa e sem ter medo do adversário. Isso que é o mais importante, porque quantas vezes a gente já reclamou do Corinthians entrar parecendo com a fralda cheia em clássicos, contra adversários fortes fora de casa. Ou de salto alto, achando que a qualquer hora vai ganhar o bagulho. Então, esse é o grande problema. E o Corinthians não teve essa postura em nenhum momento do jogo, tá? Do primeiro minuto até o último minuto, o Corinthians jogou com seriedade. E foi por isso também que não deu nenhuma chance pro Palmeiras diminuir o placar ou ameaçar uma reação. Eu tava com muito medo, por exemplo, de um roteiro parecido com o jogo do Botafogo. Um Palmeiras morto, mas que do nada ressurge, que nem do Botafogo da Libertadores do ano passado. Mas não foi o que aconteceu. Então, cara, a postura do Corinthians me agradou muito, apesar dos erros técnicos, me agradou muito no primeiro tempo. O segundo tempo, ele começa com substituições pelo lado do Palmeiras, entra o Flaco Lopes e entra também no time do Palmeiras, quem que entra junto com o Flaco Emiliano Lopes? Martins. O Emiliano Martins. Que entrou pra bater só. Sim, entrou pra bater, inclusive foi muito bem expulso e merecia ter sido expulso antes, porque ele dá duas entradas no Yuri Alberto na lateral do campo que ele merecia ter tomado o cartão amarelo. A segunda é que tira ele do jogo, inclusive. Exatamente. E ele já merecia ter tomado o cartão amarelo, não tomou. Em uma delas o juiz nem marcou falta. E aí sim, depois quando ele pisa no Romero, que ele é expulso, entrou somente para bater. Mas com essas mudanças do Palmeiras, o que o corintiano esperou? Que o Palmeiras ia ficar com essa bola, ia abusar bastante de cruzamento para a área. Botou o Flaco Lopes, botou o jogador alto, vamos abusar de cruzamento, vamos tentar buscar pelo alto já que estamos com um jogador a menos. E pior que não foi nem isso que aconteceu. Eu esperava o Corinthians depois 1-0, como que já é de praxe, recuando um pouco mais, fornecendo a bola para o Palmeiras. O Corinthians controlou o segundo tempo, botou debaixo do braço. Teve o gol do Gustavo Henrique, que deu uma tranquilidade absurda do 2-0, que é um lance, inclusive, que se o Galo estava mal no primeiro tempo tecnicamente, o segundo tempo dele é outro. Muda. Bem tecnicamente, arriscou de fora da área com um bom chute. Armando muito contra-ataque. Armando muito contra-ataque, seja a bola enfiada para Yuri, para Mateuzinho. Tem uma que ele dá para o Mateuzinho que é espetacular. Outra que ele dá para o Bidu também, que é um baita passe que ele consegue fornecer. Um bom cruzamento na cabeça do Gustavo Henrique para o Gustavo Henrique fazer o 2-0. É outro jogo do Garro. E a partir do 2-0, claro que você tem uma tranquilidade um pouco maior. O time do Palmeiras já desanima completamente. Mas eu gostei muito da postura do Corinthians do começo ao fim. Porque foi um segundo tempo do Corinthians, muitas vezes com a bola, trocando passe, buscando o terceiro gol, buscando jogadas de profundidade, sem se afobar com a bola no pé e ao mesmo tempo, quando não tinha a bola, jogando sério. Quantas vezes a gente não viu, mesmo com 2-0 no placar e 1 a mais, o André Ramalho pegando essa bola e dando um bicão pra lateral, o Gustavo Henrique pegando essa bola e dando um bicão, saindo jogando de forma consciente, ninguém dando um driblezinho a mais, ninguém de corpo mole, não correndo, todo mundo ligado a todo momento. Isso eu acho que é o principal destaque. Então o Corinthians conseguiu controlar muito bem o segundo tempo. Teve o gol do Gustavo Henrique, que deu uma tranquilidade muito mais. Não lembro de nenhuma chegada com perigo do Palmeiras. Acho que tirando aquele chute do Maurício, de dentro da área, que o Giai faz boa jogada, passa pelo Bidu e o Maurício chuta para fora. Tirando isso, um jogo seguro do Corinthians. Que o Hugo não precisou sujar o uniforme, que a linha de defesa do Corinthians foi completamente dominante ao ataque inteiro do Palmeiras, que o meio-campo do Corinthians prevaleceu e que ainda conseguiu chegar com mais perigo do que o Palmeiras chegou no segundo tempo. Jogo tranquilo. As mudanças do Dorival em si eu acho que encaixaram bem. Não acho que ninguém entrou numa rotação abaixo. Seja Angileri, seja Thales Magno, seja Charles, todos entraram e fizeram o seu papel. Tiveram um bom desempenho dentro de campo na medida do possível. O Corinthians foi coeso do início ao fim do jogo. Eu acho que esse é o principal destaque. Além de eliminar o rival, tem que ser muito destacado a mentalidade que o Corinthians teve, a postura e principalmente a concentração do primeiro ao último minuto do jogo. O Corinthians não deu margem, não deu brecha para o Palmeiras sonhar, pensar em buscar uma mínima reação, algum milagre, não deu brecha. O Palmeiras não teve nenhum momento do segundo tempo, por exemplo, de abafa, como teve em algum momento do primeiro tempo. Isso é de muito destaque, mano. O Corinthians fez um jogo tranquilo, seguro e fácil. O Corinthians classificou facilmente sobre o Palmeiras. Isso é muito foda. Vamos para as notas, então, falar individualmente de cada um. E hoje, já deixar bem claro, vai ser nota alta para geral. Eu tô pensando 10 pra todo mundo. Tá pensando muito a 10 pra todo mundo. Vamos lá, Hugo Souza. Cara, de fato não foi muito exigido. Foi uma bola ou outra só que ele teve que encaixar. Ele encaixou uma boa cabeçada do Gustavo Gomes no primeiro tempo. De resto, ele só foi exigido praticamente com a bola no pé. De ter de sair jogando ou dar bicão pra frente. Mas o Hugo foi bem na partida de hoje. É que ele não foi muito exigido, então a nota não vai ser muito alta.
Vou deixar com nota 7, vai ser essa mais ou menos a média do jogador que mal participou do jogo. Cara, eu queria dar 10 pra todo mundo, velho. Que é injusto, mas eu queria dar 10 pra todo mundo. Vamos lá. Hugo não teve muita participação, teve uma cabeçada do Gustavo Gomes no meio do gol, que ele encaixa. O resto, com a bola no pé, eu acho que foi minimamente seguro, fez o básico. Boa parte das vezes deu um bicão pra frente, que é o que tem que fazer mesmo, pra ter a segurança. E não trabalhou. Vou ficar com a nota 7 também pela classificação do Corinthians, mas, enfim, cara, não precisa trabalhar. Poderia ficar sem Ele não nota. sujou o uniforme. Pode ficar sem nota Ele também, não né? sujou o uniforme. Qual outra defesa do Hugo você lembra além dessa cabeçada do Gustavo Gomes no meio do gol? Não lembro. Eu acho que tem uma outra que ele encaixa também, mas, puta, mano. Não tem, acho, É mano. memória vaga. Acho que não tem. Mateuzinho. Que jogo. Vou aplaudir também. Meu pai amado. Que jogo do lateral Mateuzinho, do subestimadíssimo lateral Mateuzinho, que por incrível que pareça, tem muita gente na torcida do Corinthians que não gosta, que critica, eu não sei como, porque o Mateuzinho é um dos jogadores mais regulares do Corinthians desde a metade do ano passado, raramente faz jogos ruins, mesmo não tendo, por exemplo, um ótimo cruzamento. Claro, o Mateuzinho, ele deu o cruzamento pro Memphis no jogo da ida, mas ele não é caracterizado por cruzar muito Assistências. bem, dar muitas assistências, tem 3 só pelo Corinthians. Mas, cara, é um jogador muito regular. Te entrega muito bem defensivamente, aparece no ataque, é muito raçudo. Eu não sei como tem torcedores do Corinthians que não gostam do Mateuzinho. É um dos jogadores mais regulares desse time, sem sombra de dúvidas, e hoje fez uma partidaça. Não deixou nada, não deixou se criar nada pelo lado direito. Ofensivamente, chegou uma vez ou outra, deu um chute no segundo tempo, mas nada com uma participação muito marcante. Assim, Mentira, na real, teve uma participação marcante sim. Foi num chute dele que se origina o escanteio que sai o gol do Corinthians. Que é uma invertida de lado, ele chuta muito bem de primeira, a bola desvia na zaga e escanteio pro Corinthians. E foi ali que sai o gol do Corinthians, o gol do Matheus Bidu. Mas não teve uma participação tão incisiva no ataque, mas defensivamente não se criou nada do lado do Mateuzinho. O jogo inteiro, absolutamente nada. Jogaço, mais um grande jogo do Mateuzinho. Eu vou fechar com ele aí com uma nota 9,5. caguei. 10? Eu só não vou dar 10 pra não. Eu não tô nem aí, nota 10 pro Mateuzinho, partida perfeita, que nem você falou, nada se criou pra cima dele. O Mateuzinho não é um lateral perfeito, não é o lateral dos sonhos, mas ele é muito bom lateral, gente. Eu também concordo com você, tipo, ter birra com o Mateuzinho, reclamar, falar que ele é ruim, que ele é isso, que ele não é. No ano de 2025, principalmente em momentos decisivos, o Mateuzinho se mostrou muito bom jogador. Nos confrontos contra o Palmeiras, principalmente, as finais do Campeonato Paulista do Mateuzinho são absurdas, principalmente o jogo de ida. Ele vai muito bem no jogo de hoje. Mano, ele fecha o lado direito. Eu lembro de pelo menos umas 10 vezes falar boa, Matheus. Dele acertar a jogada, dele fazer o bote certo, dele chegar firme, chegar junto, mas acertar a bola. E nem você falou, participou do lance do gol querendo não, conseguindo escanteio, finalizando bem. No segundo tempo, mesmo quando o ímpeto já tinha caído um pouco, ele também tá participando de lance de ataque, que nem nesse contra-ataque com o Garro. Então, cara, partida perfeita. Hoje foi perfeito o Mateuzinho. Assim como o companheiro dele de lado direito, André Ramalho, nota 10 também pra mim. Pô, com todo respeito. Mas que puta partida do André Ramalho. Acertou tudo, em todo momento, muito firme, muito grande nas jogadas. Até no segundo tempo, quando você tem um pouco de preocupação, a gente viu já vários momentos ao longo desse ano, o André Ramalho marcando errado, perdendo na corrida, posicionamento errado. O próprio jogo contra o Fortaleza, ele perde na corrida e chega sem ímpeto para fechar o chute do Flávio Lopes, o Corinthians perde essa jogada. Hoje ele não fez isso. O ataque do Palmeiras com Vitor Roque, Sousa, Facundo Torres, jogadores de velocidade, não se criaram para cima dele. Ele conseguiu vencer esses duelos, estando bem posicionado e sendo inteligente. Tem um lance do segundo tempo, se eu não me engano, é esticada pro próprio Sousa, que era humano, era 1 contra 1, e se o Sousa chega na frente, ele chega cara a cara com o Hugo. E o André Ramalho muito bem chega na frente dele, protege com o corpo, uma grande chance de gol do Palmeiras que ele acaba defendendo. Cara, eu achei de fato mais um jogador, eu acho que são os únicos dois que eu vou destacar como partidas impecáveis hoje, mais um nota 10 para André Ramalho. Cara, muita gente vai ressaltar, e tem que ressaltar, porque é muito importante para a classificação, a bola em cima da linha que o André Ramalho tira no jogo da ida, que é monumental. Só que a partida de volta do André Ramalho não é pouco não, é muito melhor que o jogo da ida dele. Concordo. Muito melhor. O jogo da ida, antes dele salvar aquela bola em cima da linha, ele quase entrega 2 gols pro Palmeiras. Um pro Vitor Roque no comecinho do jogo e um outro agora que me falha a memória. Mas ele não estava tão bem assim no jogo. Depois ele melhora.
apesar de fazer um bom jogo na ida. Ele toma O um jogo cartão da idiota volta do dele Vitor Roque também na ida. também. O jogo da volta dele é impecável, mano. É impecável. O André Ramalho briga pra ser o melhor em campo no dia de hoje. Ele acertou tudo. Com a bola no pé, sem a bola no pé, posicionamento, pelo alto, por baixo. O André Ramalho acertou tudo no jogo de hoje. E é muito bom ver que talvez ele esteja realmente voltando a se encontrar no Corinthians. Porque a gente não tá falando só do jogo de hoje. Apesar dele ter falhado, ele foi bem contra o Palmeiras no jogo da ida. Ele fez uma partidaça contra o Cruzeiro. Foi Deve muito ter falhado bem. contra o Fortaleza, você disse. Ou contra o Palmeiras. Nessas Não, jogadas. apesar de ele ter quase falhado contra o Palmeiras, Entendi. ele foi muito bem. Hoje ele foi muito bem também. Contra o Fortaleza, eu acho que no gol ele vai mal, mas talvez se não tivesse o Félix Torres, se tivesse o Mateuzinho ali na lateral, aquela bola não passasse. Num geral, é um crescimento muito grande do André Ramalho, muito notório, muito destacado. Hoje fez uma partida de manual, eu vou ter que deixar com nota 10. Jogaço, jogo de manual. Manual de zagueiro, você quer aprender como ser um zagueiro? Vê a partida do André Ramalho, porque ele fez uma partidaça, nota 10. Gustavo Henrique não fez uma partida tão boa quanto o André Ramalho. O André Ramalho foi o cara da zaga do Corinthians hoje. O Gustavo Henrique no primeiro tempo deu susto sim, porque ele perdeu pelo menos umas duas pro Vitor Roque. Uma pro Vitor Roque, outra acho que pro Maurício ou pro Sousa, Facundo, um desses... Um porco aí. Algum desses pernas de pau do time do Palmeiras aí, que eles cruzam a bola pela direita, a bola passa na frente do Vitor Roque, na frente da zaga do Corinthians e graças a Deus... Acho que é pro não Vitor consegue- Roque. Não, Eu pro acho que Vitor Roque, mas eu não sei... Não, o Vitor Roque tava no meio da área. É verdade, é verdade. É pro outro Sousa, cara. é pro Sousa. Certeza. Então. E aí cruza, a bola passa na frente do Vitor Roque, na frente da zaga do Corinthians e eles não conseguem aproveitar, graças a Deus. Teve um outro lance também na finalização do Giai, que o Vitor Roque ele gira pra cima do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique vai perdido na jogada. Mas, cara, eu não consigo fugir. Apesar desses lances que deram, sim, preocupação, o Gustavo Henrique, ele na medida do possível foi seguro na saída de bola. O segundo tempo dele é impecável na parte defensiva, impecável. Todas as bolas, que nem o Leandro Castan falou no podcast dele, que ele treinou tirar a bola pra frente, por isso que não vai espirrar o taco pra trás. O Gustavo Henrique, a mesma coisa. Umas 10 hoje, em cima dele, espirrada pra frente, espirrada certa, sem dar margem pro perigo. Perfeito no segundo tempo defensivamente. E ele fez o gol. Ele fez o gol do alívio, foi muito bem de cabeça. O Gustavo Henrique, querendo ou não, assim como o André Ramalho vem crescendo nessa zaga do Corinthians, ele pode ter falhado no primeiro tempo um pouco, mas eu vou deixar com 10 também, que se for. Toda essa volta pra dar o 10 e foda-se. Cara, me incomodou o primeiro tempo do Gustavo Henrique também. Eu achei que ele tava com muita dificuldade pra acompanhar o ataque rápido do Palmeiras. O Gustavo Henrique com 1,96, a gente tá ligado que não é nenhum velocista, que ele tem dificuldade nesse quesito também. Assim como o André Ramalho em alguns momentos, mas o Gustavo Henrique mais. Bola nas costas pra ele é complicado. E hoje ele tava deixando o Vitor Roque se criar bem pra cima dele. Eu acho que até por isso a melhora dele no segundo tempo, porque o Abel Ferreira, por algum motivo, resolveu tirar o Vitor Roque, que tava dando complicação, de fato, pro Gustavo Henrique. É o melhor jogador do Palmeiras. Pior que eu também acho. No primeiro tempo, também acho. Obrigado, Abel, tamo junto. E aí, no segundo tempo, ele cresce com a saída e também com o gol. Então, cara, eu vou deixar ele com nota muito alta por isso, pelo crescimento. Que nem eu falei, a média vai ser lá pelo 7, só que o Gustavo Henrique cresceu muito no segundo tempo e ainda por cima fez o gol, nota 8,5. Bidu, jogador que hoje foi muito bem com a bola no pé, na minha opinião. Muito seguro, muito tranquilo, sem rifar a bola, sem fazer gracinha também. E mais um cara que fez o gol, que foi decisivo, que fez um gol importantíssimo no primeiro tempo e que foi muito bem na jogada nas duas vezes que ele esteve ali no escanteio para encher o saco do Everton. A primeira chance no primeiro tempo, o Garro finaliza, o Everton dá o rebote, o Bidu finaliza mal, ele defende, mas ele estava ali. Já deu para ver que o Bidu tinha uma função estando ali para encher o saco do Everton. Não atua no final do primeiro tempo, acontece praticamente, não a mesma jogada, mas a bola sobra praticamente no mesmo lugar para um jogador que hoje estava iluminado de fato e foi muito bem na jogada. O domínio do Bidu girando rápido é muito difícil de fazer. E o gol com a perna direita ainda colocando no teto, sem chance para o Everton. E o segundo tempo o Bidu cresce demais também. Em termos defensivos, o primeiro tempo acho que ele estava um pouco avulso, porque estava muito ofensivo em alguns momentos. Jogadas de contra-ataque, o Bidu estava um pouco longe. No segundo tempo ele cresce demais, nota 9,5 para o Matheus Bidu. Decisivo Matheus Bidu e renovado com o Corinthians, graças a Deus. Eu talvez me arrependa do que eu vou falar agora. Talvez. Eu não tô aqui falando que o Matheus Bidu é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Não é. Claramente não é. Por que que não é?
Porque questão física é um pouco complicado, defensivamente muitas vezes não é tão seguro assim, é inconstante, claro. Não é um cara alto, Não, um cara alto, um cara de... em enfim. posição física. Mas uma coisa é fato pra mim, fato. E eu acho que é difícil de negar isso. O Matheus Bidu é um dos laterais mais técnicos do futebol brasileiro. Ele é muito técnico, mano. Você vai discordar de mim nessa? Não vou. Não Sabe tem por como quê? discordar. Porque Ele é muito poucos técnico. laterais a gente vê, de fato, fazendo aquela bola, tipo o pique Marcelo, que a bola vai de um lado ao outro, ele só pisa na bola. É, E já mano, ele domina. pisa na bola muitas vezes. Ele fica penteando ela e fica, pô, ele puxa pra um lado, aí puxa pro outro. A quantidade de vezes que o Matheus Bidu consegue sair de pressão é absurda, mano. Quantas vezes a gente já não viu 2, 3 jogadores irem pra cima do Bidu pra tentar roubar a bola? Ele driblar os 3, mano. Passar tranquilo, ou achar uma opção de passe boa, ou descolar um lateral mesmo em situação, uma situação desesperadora. Ou sofreu uma falta ali, tem um brucutu, um Flaco Lopes, 1,90 em cima dele. Ele vai penteando, só esperando a falta. Só esperando a falta. Vai, me dá a falta. Se você não me der a falta, eu vou passar. E o domínio que ele teve no gol hoje é raro pra um lateral fazer. É um domínio que um meia vai fazer, que um atacante de qualidade vai E fazer. olha lá. E não um lateral esquerdo, Matheus Bidu. E, pô, foi um baita domínio dentro da área, uma facilidade muito grande pra dominar, girar e finalizar. Foi muito bem no lance. E eu acho o jogo do Bidu também muito bom, cara. Defensivamente seguro, com exceção de poucos lances. Por exemplo, o lance que o Jai passa facilmente por ele é um lance que ele vai mal. Ele tomou uma caneta. Mas, no geral, cara, eu achei um jogaço do Bidu. Apareceu bem no ataque quando precisou. Defensivamente seguro também. Fez um grande jogo e ainda decidiu com um gol. E eu vou deixar o Bidu com nota 10. Eu quero que se foda. Tá bom, perfeito. É isso. Nota 10 pra você, Matheus Bidu. Hoje é 10. Ranielli. Outro que vem se encontrando de novo com a camisa 5 do Corinthians. Não teve um momento ruim na temporada, mas ele vive de novo o seu melhor momento, assim como vivia no Campeonato Paulista, assim como cresceu muito na reta final do ano passado. Vive uma ótima fase o Ranielli nos últimos jogos. Ele tinha feito jogos muito bons. O segundo tempo dele contra o Botafogo é esplendoroso, é muito bom. O jogo dele de ida contra o Palmeiras é muito bom. E o jogo de hoje é muito bom também. Ajudando na saída de bola. Claro, o Ranielli não tem muita qualidade com a bola no pé. Então a gente viu que em alguns momentos isso pecou. Ele tentando dar um passe mais afiado e não conseguindo, tentando progredir com a bola e tendo que dar um bicão pra frente porque não conseguia desenrolar nada mais do que isso. Mas, no geral, defensivamente, gostei muito do Ranielli. Me incomodou só um pouco o meio-campo do Corinthians no primeiro tempo, antes do gol, lá pelos 30 minutos, até os 30 minutos do primeiro tempo, que estava dando muito espaço para a entrada da área, para o Vitor Roque girar, para o Maurício, para o Giai chutar de fora da área. Faltou para mim essa cobertura, tanto do José Martinez, quanto do Carrilho, quanto do Ranielli. Mas, no geral, achei mais uma partidaça do Ranielli, cara. Defensivamente, muitas vezes impecável, vou fechar com uma nota 9. Excelente partida do Ranielli, mais uma vez. Tomou um cartão amarelo que foi praticamente pagando pelo jogo de ida, onde muito palmeirense reclamou que ele não foi expulso, que ele fez muita falta, isso e aquilo, e tomou um cartão amarelo que não precisava ter tomado numa falta normal, que ele não, de fato, pega com o braço na cabeça do Maurício, se eu não me engano. Mas o resto da partida do Ranielli, ele tá em todo lugar do campo, ele desarma, ele chega firme, chega junto, sem dar espaço. O problema, de fato, é que com a bola no pé ele fica devendo muito, muito. O Ranielli tem muito erro técnico ainda. Tem um bom contra-ataque onde ele desperdiça porque ele dá uma bola muito longa pro Yuri. E, cara, é fácil pra gente falar, né? A gente não é jogador de futebol. Mas parecer ser um passe relativamente simples. Algumas outras saídas de bola o Ranielli perde também. Mas ele compensa em raça, velocidade, em chegada, em morder mesmo, fazer esse trabalho de volante. Nota 9 pro Ranielli. José Martinez. Que partida. E jogador partida. de jogo grande, Que mano. partida. Jogador de jogo grande, maluco da cabeça. Cara, e quando eu digo que é realmente voltar aos tempos bons de Corinthians, aos tempos do final do ano passado, do Campeonato Paulista, isso passa pelo Martinez também. Ser um jogador que chega junto, que corre o jogo inteiro e usa ele na função que você sabe que ele rende. Um volante, um segundo volante que fica um pouquinho mais à frente do Ranieri, porque ele sai um pouco mais quando o Corinthians tem a bola, e que explora o corredor, explora o contra-ataque, explora a velocidade que a gente sabe que ele tem. Ele não precisa ser o cara do drible, o cara do cruzamento, o cara que vai chegar para finalizar, mas ele pode ser o cara desse contra-ataque, que estica mais o campo, que chama o jogo para chegar um pouco mais próximo do ataque. Ele tem essa capacidade. E hoje, além disso, o trabalho mental dele para entrar na mente dos caras do Palmeiras
perfeito. Não à toa, com 12 minutos de jogo, o Corinthians tinha um jogador a mais. 12, 15, sei lá, ali, o começo do jogo, tava com um jogador a mais. Muito por conta desse maluco chamado José Martínez, que hoje correu que nem um condenado e jogou muita bola mais uma vez. Tá, de fato, retomando uma boa fase com a camisa do Corinthians. Nota 9,5 pro José Martínez. Nota 10. Claro que eu vou dar 10. Claro, nota 10 pro José Martins. Uma partida impecável, mano. Partida impecável. Até com a bola no pé, ele não foi mal em nenhum momento. Fez o que ele tinha que fazer. Eu acho que uma outra puxada de contra-ataque ele vai mal porque ele tenta dar o drible e perde a bola. Mas também não dá pra ficar cobrando não dá isso pra do José cobrar isso Martínez. muito do cara. Todo time, ele precisa de um cara como esse. De um maluco. Precisa de um maluco. O Martínez é tecnicamente muito acima? Não, nem um pouco. Ele é um grande jogador de futebol? Nem um pouco. Ele é um cara que vai render muito dinheiro ao Corinthians se for vendido, não vai. Vai ficar marcado por fazer grandes gols, dar grandes assistências, também não vai. Mas o José Martínez, ele é o jogador de jogo grande. Ele é jogador grande para jogo grande. O que significa isso? Aquele cara que ele não treme, ele não pipoca, ele não vai fugir da responsabilidade de jogar um jogo desse. É o jogo para você confiar nele, dar a camisa titular e falar, vai lá e joga, irmão. Joga esse jogo, porque é o jogo para você jogar. E aí tem muita gente que contesta, o Bidon tem que ser titular. Beleza, eu acho que por qualidade, sim, o Bidon é tecnicamente muito melhor do que o Martínez. Mas jogo decisivo, jogo grande, clássico, é jogo para esse cara. Porque ele entra na mente de todo mundo. O Martínez, ele causa a expulsão do Aníbal Moreno. Claro que tem um destemperamento muito grande do jogador dos caras, mas o Martínez estava envolvido no lance e ele é chato pra caramba. No jogo contra o Santos, ele causa a expulsão do Escobar. Também. No jogo contra o Palmeiras, a cabeça de porco, ele é o responsável pelo segundo gol, que ele ganha do Richard Rios, que tá perdido na jogada. Exatamente. Ele é o cara desses jogos, pô. Faz gol contra o São Paulo, um golaço de fora Ele da área. aparece. O único dele pelo Corinthians, inclusive. Ele é maluco, mano. E o Corinthians precisa de jogador assim, de jogador maluco, de jogador doente da cabeça. Você viu o Martínez durante o jogo? Ele apareceu na transmissão, ele com aquele protetor bucal, parecia um lutador de UFC. O cara é maluco, velho. O cara é doido, mano. Parece que tava lutando boxe, velho. E é isso, o cara é doido. Ele tecnicamente não é muito acima, mas hoje, no que se diz respeito à técnica do Martínez, eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Puxou o contra-ataque quando que deu, pegava a bola, tocava para quem realmente tinha um pouco mais de qualidade, ele chegou uma vez ou outra na linha de fundo para tentar um cruzamento, defensivamente foi muito bem, desarmou em vários momentos, bloqueou várias ações do Palmeiras, não é só o fato dele ser maluco não, ele defensivamente foi muito bem no jogo de hoje, incomodou, marcou pressão, roubou bola, correu pra caramba, foi uma partida de manual do Martínez em quesito de clássico. Eu não falei manual de zagueiro do André Ramalho hoje, manual de como jogar um clássico. O Martínez, mano, provocar os caras, causar expulsão, zoar no banco de reservas, ele é louco, ele é maluco. Todo time precisa de um cara desse e o Corinthians tem o Martínez nesse momento e ele é muito importante nesses clássicos. Vou de nota 10 pro José Martínez. Eu não tô nem aí. Carrilho, vai. André Carrilho. Não é uma partida brilhante do Carrilho. Eu acho que o Carrilho vem evoluindo. Ele notoriamente teve uma queda de evolução de um tempo para cá. Desde que o Dorival chegou, ele caiu de produção. Muitas vezes foi colocado numa posição que ele não costuma jogar, ou até quando estava na posição dele, que o Corinthians jogou muitas vezes em losango, ele não vinha muito bem. Mas eu acho que ele está melhorando. Ele entrou bem contra o Fortaleza. Hoje ele fez uma partida que deu um susto ou outro, mas no geral foi uma partida segura, apesar de não ser uma partida protagonista, como que ele estava fazendo no Corinthians paulistão e pós-paulistão, no começo do ano, mas uma partida segura dele. Quando estava com a bola no pé, deu passes lúcidos, se apresentou, deu opção, fechou defensivamente. Foi o que menos se destacou do meio campo para mim. Hoje vai ficar com uma nota um pouco mais baixa, mas não consigo dar uma nota baixa para ninguém. Vou deixar com uma nota 8 pro Carrilho. E vamos torcer para que não seja nada grave com ele, que saiu machucado, assim como o Memphis, a gente vai comentar depois, que esse gramado maldito do Allianz Parque, ainda mais os caras estavam hoje para bater mesmo, na maldade. Mas um jogo, pela régua do jogo de hoje, um jogo nota 8 do Carrilho. Cara, o Carrilho, ele jogando nessa função de segundo volante, não tendo que ficar tão preso na maldita ponta, ele participa muito dessa saída de jogo do Corinthians. Ele facilita, ele tranquiliza ali, porque ele de fato com a bola no pé é muito bom. E gostei dele nesse quesito. Falta protagonismo, falta ele pisar um pouco mais no ataque, aparecer mais algumas jogadas e tentar fazer uma dobradinha um pouco melhor ali do lado direito. Aparecer mais para esses momentos mais decisivos do campo, que a gente sabe que o Carrilho tem essa qualidade, esse potencial para decidir jogos pro Corinthians, porque ele de fato é muito bom de bola. Mas parece que falta um pouco de intensidade nesse sentido.
de aparecer mais, tipo, em mais momentos dentro do ataque ou até mesmo da defesa. Em alguns momentos na defesa fez falta essa intensidade dele para chegar mais junto na marcação, mas pro que é normal do Carrilho, acho que hoje ele marcou bem mais do que em outros jogos, então gostei nesse quesito. E com a bola no pé, mais uma vez, cara extremamente tranquilo e que tranquiliza demais a saída de bola do Corinthians. Vou fechar com você, nota 8 pro Carrilho. Garro, primeiro tempo muito abaixo. Eu acho que talvez o pior jogador do Corinthians no primeiro tempo, porque estava errando demais. Tecnicamente, a bola queimava no pé, ele tinha dificuldade de soltar a bola rápido, de acertar jogadas. Teve alguns momentos também que estava querendo acelerar demais, querendo pifar o tempo todo e faltava tranquilizar um pouco mais o jogo, porque o Corinthians estava com o jogador a mais. Pode ficar com a bola, pode rodar ali no campo de ataque que vai ter espaço, vai aparecer. Você tem um atleta a mais dentro do campo, você está em superioridade em todo momento. Não precisa toda hora estar desesperado para resolver. E o Garro estava um pouco assim no primeiro tempo e errou demais, demais. Eu acho que a única participação positiva do Garro é o primeiro chute do Corinthians no jogo, que o Everton encaixa. O chute que o Memphis toca para ele na primeira chance mesmo, que é a mesma chance que o Bidu perde, o Garro finaliza bem, mas por azar o Everton acaba fazendo a defesa. E a cobrança do escanteio, que vai de fato na cabeça do Ranieri, corta bem ali pro meio da área e o Bidu faz o gol. No segundo tempo ele cresce demais, começa a aparecer muito pro jogo. Que nem você já falou antes. Passa pro Mateuzinho espetacular, pro Yuri, pro Bidu. Começou a puxar contra-ataques pro Corinthians e brigar mais pela bola e acertar. Tem um lance também no segundo tempo que ele pega a bola no meio campo e ele vai levando na marra, vai levando até o fundo. Se não me engano é contra o Evangelista e ele ganha o escanteio no final das contas. Ele cobra a falta também na cabeça do Gustavo Henrique para fazer o segundo gol. Cara, a régua de crescimento do Garro é bizarra. Se ele tivesse feito um primeiro e segundo tempo, como foi o segundo, era nota 10. Como o primeiro tempo para mim foi bem abaixo, vou deixar o Garro com nota 8,5, porque de fato o segundo tempo dele é de manual. Manual como meia deve jogar esse tipo de jogo. Só pela correria, dedicação, vontade, pelo segundo tempo, vou deixar o Garro com nota 9, mesma que eu dei pro Ranieri. Fez o primeiro tempo abaixo, concordo, mano. Errando, bola queimando no pé. Ele tenta dar um passinho de calcanhar na lateral do campo no começo do jogo e erra. Ele teve chance de finalizar. Ele finaliza uma bola que o Bidu perde o gol na cara com o Everton, que ele finaliza do jeito que eu acho que tem que finalizar. Mas uma outra ele demora para finalizar dentro da área desarmado. Tava mal, tava meio fora de ritmo tecnicamente. Matou uns contra-ataques pro Corinthians com passes ruins para Garro e para Memphis. Para Yuri e para Memphis, né? Mas o segundo tempo dele é muito bom, como você falou. E além desses passes, de assistência para Gustavo Henrique, de participação direta no resultado. Pô, o Garro ele sofre a falta do gol do Gustavo Henrique, que ele faz o facão, ele corre pra fazer o facão, se livra do Mikael, e o Mikael mais uma vez apresentando a gente. Esse cara é foda. Esse cara é horroroso, graças a Deus. Faz a falta em cima do Garro e depois ele cobra a bola na cabeça do Gustavo Henrique. Corre pra caralho o jogo inteiro, marca, toma um cartão, é verdade, não acho que merecia tomar, marca pra caralho, volta pra ajudar defensivamente, ajuda a puxar contra-ataque, corre que nem um louco, joga os 90 minutos com um joelho que a gente sabe dele que é um pouco prejudicado, um gramado horrível daqueles, pelo segundo tempo de leão que ele fez e pela correria, pela vontade, nota 9. A gente nunca pode reclamar do Garro do quesito vontade. E ele acaba decidindo, e ele acaba se destacando em muitos momentos justamente porque ele aparece muito. Ele vai errar bastante, mas ele vai acertar bastante também porque ele está toda hora se apresentando pro jogo. Ele não se omite, nota 9 pro Rodrigo Garro. Memphis Depay, que sai machucado durante o primeiro tempo, infelizmente. Vamos torcer que não seja nada grave, porque é um cara que vive uma fase boa, retomou a confiança, vem sendo decisivo, e para mim, até o momento que ele sai, ele vinha fazendo uma boa partida. Uma partida lúcida, consciente, com a bola no pé, fazendo o que precisava ser feito. Claro, não dá para ressaltar muito o quesito de marcação, mas fazendo o que precisava ser feito. Teve uma boa finalização que o Ayrton defendeu, deu um bom passe pro Garro dentro da área, pro Garro finalizar. Eu acho que, assim, não era uma partida brilhante do Memphis, mas era uma partida bem honesta dele. Uma movimentação de ataque com o Yuri, tava bem no jogo. Cara, é que saiu machucado, né? Mas mesmo assim, com uma régua alta, eu vou deixar com uma nota 8 o Memphis Depay hoje. Nota 8 pro Memphis Depay. Destacar muito esse passe que ele consegue pro Garro. É aquele lance que a bola volta pra ele no escanteio. Ele acaba de cobrar, aí tem o rebote e a bola sobe pra ele. Muitos jogadores sem confiança deixam a bola passar pra ganhar o escanteio de novo ou o lateral, não sei onde a bola ia sair. Ele não, mano. Domina a bola e vambora, vamos jogar. E muitos jogadores também veem aquela chance de cruzar de novo pra dentro da área,
vê o Garro livre, mas fala, pô, vou cruzar, vou fazer o seguro aqui, o safe. Ninguém vai julgar o cara se ele cruzar essa bola pra dentro da área. Mas o Memphis vê, dá um excelente passo pro Garro, que poderia ter aberto 1-0 pro Corinthians já naquele ponto do jogo. O Memphis vinha bem no jogo, uma pena que se lesionou. Tomara que não seja nada grave, porque a gente vai precisar demais dele. Querendo ou não, ele saiu até que andando ali normal. Acho que não aparenta ser nada muito grave. Se for algo, não é muito sério. Yuri Alberto. Cara, não teve nenhuma participação muito grande no quesito de finalização. O que a gente espera do Yuri, que é aparecer para jogar nesses momentos e finalizar, fazer gols. Mas ele novamente encheu o saco do Mikael o jogo inteiro, pressionou os zagueiros do Palmeiras, ganhou bolas, sofreu falta. No primeiro tempo tem um lance que ele vai ganhar do Gustavo Gomes, que ele ganha no corpo e ia ganhar na velocidade também, o Gustavo Gomes acaba fazendo a falta. Mas o Yuri, mais uma vez, não se omitiu do jogo, apareceu para jogar, brigou demais no campo de ataque, foi inteligente nessa briga, conseguiu ganhar no corpo em vários momentos, que é uma coisa que a gente já reclamou várias vezes do Yuri Alberto, dele ficar devendo nesse sentido. Mas ele foi bem. Uma boa partida do Yuri, apesar dele não fazer gol. A gente já falou isso várias vezes, ele melhora o ataque do Corinthians, isso e aquilo, mas não só isso. Tecnicamente, o Yuri Alberto hoje sobrou. Tecnicamente não tem muito o que reclamar. Pô, Yuri, acerta esse passe, pô, Yuri, acerta esse domínio. Não, hoje isso não aconteceu, hoje não tem muitas reclamações para fazer nesse quesito com relação ao Yuri. E é um cara que estava ligado, estava alerta no jogo e foi importante demais para a vitória do Corinthians. Nota 9 para o Yuri Alberto. Vou de nota 9 também. Não teve nenhuma participação muito incisiva, uma grande finalização, um grande lance. Mas no geral, cara, eu acho que acertou o que tentou, cavou falta pra caramba, cavou amarelo pros caras pra caramba, lutou, brigou, espírito de corintiano, fez cera também. Quando foram pra cima dele, ele foi pra cima dos caras. Um jogo brigador do Yuri Alberto. Zero brilhante, zero espetacular, como a gente já viu muitos jogos dele em clássico. Não é um jogo decisivo, mas é um jogo muito brigador. Como a regra é alta, nota 9 pro Yuri Alberto na partida de hoje. O Corinthians, ele tem ali o Romero. 4 substituições, né, no jogo. 5. Ele chega a fazer assim. Porque tem o Bidon que entra antes. É verdade, tem o Bidon. Mas vamos primeiro pro Romero, que entra ali logo depois que o Corinthians faz 1-0 com o gol do Matheus Bidu. Cara, um jogo que o Romero brigou, ele cava a expulsão do Emiliano Martins lá no final, que não resulta em nada. O que poderia resultar se o Daronco deixasse ser o terceiro gol do Corinthians, mas ele quis acabar antes. Mas é uma partida um pouco apagada. Brigou, compôs taticamente, mas eu consigo destacar muita coisa do Romero. A régua é alta. E como que a régua é alta, ele vai ficar com uma nota 7. 7,5 pro Romero, porque de fato brigou bastante. Várias bolas eram quebradas em cima dele para ele brigar com os zagueiros. Ele tava o tempo todo lá tentando, brigando. Uma bola, outra ele ganhava, outra ele fazia a falta. E como você falou, cavou a expulsão, mas de fato o Romero não teve tanta participação assim no jogo. Bidon melhorou muito a saída de bola do Corinthians, conseguiu fazer uma boa dobradinha aqui pelo lado esquerdo, mas tem um lance ou outro que ele ainda se empolga. Tinha um bom contra-ataque, que ele tinha a opção do Garro pelo meio, o Yuri passando em velocidade do lado esquerdo, ele tenta o drible no Gustavo Gomes e perde a bola. Ele toma um cartão amarelo que não era pra tudo aquilo. Não foi nem falta. Eu acho que o Bidon, na medida do possível, entrou bem. Entrou sem grandes erros. Acho que o grande defeito dele na partida foi essa jogada, mas de resto, o Bidon tecnicamente hoje foi bem mais uma vez e defensivamente também recompôs bastante. Nota 8 pro Bidon. É a mesma nota do Carrilho, achei um jogo parecido, um jogo bem na saída de bola, marcando, intenso, mas também sem grande protagonismo. Acho que esse foi um jogo do Bidon. O Carrilho saiu, ele entra no lugar do Carrilho e ele faz bem a função que o Carrilho estava fazendo. Não acrescenta nem tanto a mais, mas também não diminui nada na composição do meio-campo do Corinthians. Nota 8 pro Breno Bidon também. Aí entra o trio, entra Angileri, Charles e entra também o Thales Magno. Vou começar pelo cara mais recuado, vou começar pelo Angileri, que, cara, teve poucos momentos no jogo, poucos lances. Fechou ali a lateral esquerda, mas não teve muita participação ofensiva ou defensiva. Pela falta de participação, eu vou deixar ele com 6,5. Para não deixar com 6, porque hoje é um jogo foda. Nota 7, entra ali na média junto com o Hugo. Charles, o polvo. Chegou, fez alguns desarmes, tirou algumas bolas ali de perto da área, nota 7,5, melhor com o Angileri, mais participativo. Exatamente, nota 7,5 também. Teve inclusive uma roubada de bola que o Daronco marcou falta, que não foi e que seria um bom contra-ataque do Corinthians, um carrinho que ele dá no jogador do Palmeiras. Isolou as bolas que precisava isolar, mandou pra longe quando precisava mandar, deu encontrando o palmeirense ainda.
participou de forma intensa do jogo. O Charles vem melhorando. O Charles não é nem só para o jogo do Fortaleza, ele entrou bem no jogo da ida também, querendo ou não. Eu vou fechar com uma nota 7,5 aí pro o cara que não perde no Corinthians da temporada, o Charles. Vamos lá. Para finalizar com o Thales Magno, que teve pouca participação. A grande participação que eu lembro é uma bola que ele recebe do lado esquerdo do Garro, ele pedala para cima do marcador, cruza o Everton, dá uma soltada na bola, a bola vai para escanteio. Acho que ele fez o certo naquela jogada. Por ter participado pouco e ter feito o certo naquela jogada, nota 7 aí pro Thales Magno, que também é outro cara que, nem que não seja muito, mas vem melhorando um pouco também, dá pra destacar. Nota 7 também pro Thales Magno. Vamos então pra Dorival Júnior. Foda-se, nota Genial. 10, gente. Genial, Eu tenho Júnior. alguma coisa pra reclamar do time do Corinthians hoje? Eu não tenho nada. Postura perfeita, desempenho, intensidade, as substituições também não tem muito do que reclamar, era o que ele tinha no banco e dos que entraram a gente não tem nenhum destaque negativo pra fazer. Nota 10 pro Dorival hoje, pô. Eu só podia ter feito mais. Você é mal acostumado? Podia ter feito 4, 5. 9,5, não goleou os caras. 9,9. Só 10 pro Dorival Júnior, mano. Ganhou os 2 jogos do Palmeiras, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, o time mudou de postura, mudou de cara, jogou super bem, sólido defensivamente, é um time que sabia o que queria fazer com a bola. Você viu um time hoje com cara. Antes, o time do Dorival Júnior era um time sem alma e não tinha cara. Você não viu um esquema tático, os jogadores sabendo o que eles iam fazer dentro de campo, se movimentando de forma correta. Hoje o time do Dorival Júnior tinha cara. Os laterais sabiam o que eles iam fazer, a dupla de zaga estava segura, o meio-campo sabia a função que ele precisava fazer, seja para defender um pouco mais, encher o saco do time adversário, o Garro com liberdade, Yuri Mendes se movimentando, quem entrou no lugar fez a função correta do que o cara estava fazendo, concentrado até o último minuto. O trabalho do Dorival Júnior hoje foi impecável. Fez história de fato, dá pra gente falar assim, fez história. O Corinthians nunca tinha eliminado o Palmeiras em uma outra competição sem ser Paulistão. Foi o primeiro derby da história da Copa do Brasil e o Corinthians ganhou os 2 jogos. Ganhou lá, ganhou fácil. Poderia ter goleado o Palmeiras no Allianz Parque. Nota 10 pro Dorival Júnior, que se a gente critica muita coisa, o homem gosta de Copa e gosta de Copa do Brasil, gosta demais. Já tem, 3, né, no currículo? Santos, São Paulo e Flamengo, não sei se tem outra. E que, se Deus quiser, vai buscar o Tetra aí com o Coringão. Espetacular, mano. Hoje o Dorival Júnior merece 10 porque o Corinthians fez história e mais uma vez bateu no seu maior rival nessa temporada, mesmo tendo muito menos investimento, mesmo tendo muito menos recurso e sendo muito mais acreditado do que o Palmeiras em todos os jogos. O Corinthians bateu no Palmeiras e agora mais uma vez saiu vitorioso e na casa deles de novo. Então, E cara, duas coisas. é só comemorar. O Dorival Júnior hoje é nota 10 e é o man of the match. Dorival Júnior. E 2 coisas também. Muito menos elenco, vai lembrar. Olha os 5 que entraram do Corinthians e olha os 5 que entraram do Palmeiras. Pois é. Tá ligado? Não tem nem comparação. E um detalhe importante também pro Dorival, os 2 gols do Corinthians saíram de bolas paradas e a primeira deu pra ver que foi bem treinada. O Bidu lá pra encher o saco do Everton, o Ranielli e o Gustavo Henrique na jogada subindo pra escorar a bola pro primeiro pau. E no segundo gol também, o cruzamento do Garro na cabeça do Gustavo Henrique. Isso com certeza treinado e tem o dedo do técnico e a vitória do Corinthians. E a outra coisa, que é o que a gente já tinha falado antes, que tem que se elogiar o Dorival, é um cara que voltou a conseguir consertar a zaga no momento. Isso é muito destacável, né? Porque há muito tempo que a gente sofre com isso. Correto. Ainda assim, claro, quando a gente precisa ir no mercado, precisa trazer atacante de velocidade para ter alternativa. Ainda acho que precisa de zagueiro para esse elenco, porque não dá para confiar 100%. Precisa de um lateral direito reserva, peça de reposição, claro que precisa. O elenco ainda precisa ser composto, vamos ver se vai dar. Mas, no geral, com o que tem, o Dorival Júnior melhorou bastante essa zaga do Corinthians. Então é isso, rapaziada. Fica aqui tenho certeza absoluta, o maior pós-jogo da história do canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam tão felizes quanto a gente. E graças a Deus o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil, porque passou do Palmeiras vencendo os 2 jogos aqui e lá. Vocês conseguem ler aqui atrás? Chora porco mais uma vez. Mais uma vez essa temporada, chora porco. Então é isso, rapaziada. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu comentário do jogo aí embaixo. A gente volta no fim de semana, na segunda-feira, para falar de Juventude Corinthians. Tamo junto. Vai Corinthians!